Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai transformar alguns textos bem complexos numa jornada visual super interessante. O foco, um conceito fascinante que a gente tirou lá das instruções de Druso no livro Ação e Reação. O texto traz uma premissa que, olha, de início pode até assustar, mas na verdade é profundamente libertadora. A ideia é a seguinte: a criação e a renovação diária do nosso destino estão literalmente nas nossas próprias mãos. Não tem essa de roteiro pré-definido, sabe? O destino, de acordo com as nossas fontes de hoje, é uma obra em constante construção. É tijolo por tijolo, todos os dias. E para a gente captar bem a magnitude dessa ideia, primeiro precisamos bater de frente com o mito da loteria da vida. Historicamente, a humanidade sempre se apegou àquela visão de que somos como um barquinho à deriva, num mar de sorte ou azar, onde os dados é que ditam o rumo de tudo. Mas o problema dessa mentalidade é que ela simplesmente arranca da gente qualquer responsabilidade sobre a própria trajetória. Quando enxergamos os eventos como obra de um acaso cego, a vida parece sair totalmente do controle. Então, o material de hoje nos convida a cruzar a ponte para uma perspectiva completamente nova, olhar para o destino como responsabilidade e criação diária. Bom, vamos mergulhar na primeira parte da nossa análise. O destino não é sorte. Então, por que essa mentalidade de loteria falha de forma tão dramática diante das leis espirituais de causa e efeito? O material aponta 4 problemas enormes nessa crença do acaso. Primeiro, pensar assim nega totalmente a perfeição da justiça divina. Segundo, transforma a criação num verdadeiro cassino cósmico, onde Deus seria um mero croupier distribuindo cartas aleatórias por aí. Terceiro, se tudo é questão de sorte, o mérito pessoal simplesmente desaparece. O nosso esforço perde todo o sentido, não é verdade? E por fim, o quarto ponto, essa visão nos coloca numa falsa condição de vítima. Afinal, se o destino fosse só um lance de dados, qualquer sofrimento seria uma injustiça tremenda, e qualquer alegria seria um privilégio sem merecimento nenhum. O que nos leva direto para a nossa segunda parte, a verdadeira justiça divina. Se a vida não é uma roleta russa, o que é que estabelece a ordem das coisas? O texto traz uma definição que, olha, é um dos conceitos de justiça mais antigos e cristalinos que a humanidade conhece. Dar a cada um o que é seu. É simples assim. Justiça divina não tem nada a ver com punições arbitrárias ou aquelas recompensas misteriosas. É uma validação exata da responsabilidade pessoal. Pense nisso como uma contabilidade perfeita, sabe? Onde não falta e nem sobra um centavo. Cada pessoa recebe exatamente a medida daquilo que plantou. A justiça não quer garantir que todo mundo tenha um destino idêntico, mas sim assegurar que o destino de cada um reflita o mérito de quem o construiu. Tendo essa fundação filosófica bem clara, surge uma pergunta que não quer calar. Como é que essa justiça gigante e invisível se traduz no nosso dia a dia? Como aquelas escolhas pequenininhas, tipo as que a gente faz numa manhã super comum de terça-feira, acabam influenciando a construção monumental do nosso destino? Para entender isso, vamos para a seção 3 da nossa análise, a lei de causa e efeito. O texto baseia essa lei num dos maiores ensinamentos espirituais que a humanidade já recebeu, afirmado por Jesus. Cada um recebe de acordo com as suas atitudes. Mais uma vez, a gente vê a ideia de responsabilização pessoal sendo reforçada com muita clareza. Não tem atalho, não tem privilégio. As atitudes são literalmente a moeda de troca no universo das consequências. Aquilo que é emitido, inevitavelmente, volta para o ponto de origem, é batata. O que nos leva ao próximo ponto, o gerador de energia. Agora, o que é muito interessante nesse fluxo é descobrir como um pensamento que é totalmente invisível acaba se materializando em um destino palpável. A fonte que a gente está explorando hoje quebra essa mecânica em 4 passos muito lógicos. O passo 1 é a origem de tudo, os nossos pensamentos e atos no dia a dia. O passo 2 revela que esses pensamentos não somem no ar. Eles se traduzem imediatamente em movimentos vibratórios. Aí vem o passo 3, que é onde a mágica, ou o grande problema, acontece. A repetição frequente. E o passo 4 é o grande desfecho. Através dessa repetição, a gente não está só agindo, a gente se transforma num gerador superpoderoso. Ou seja, a energia não vem de fora, ela é criada a partir de dentro por esse motor que não para nunca. E o filósofo Leon Denis ancora essa ideia da mecânica vibratória com uma autoridade imensa. Pensa no peso destas palavras dele. Nós nos transformamos, pouco a pouco, em poderoso gerador do bem ou do mal. O destino deixa de ser um lugar onde a gente vai chegar um dia e passa a ser energia que a gente irradia agora, de forma contínua. E como a gente viu que a justiça determina que cada um recebe o que é seu, a energia que geramos hoje atrai circunstâncias com essa mesmíssima natureza. Então, o ponto crucial disso tudo nos leva à última parte da nossa análise. Arquitetos do próprio destino.
Como nós geramos a nossa própria energia e colhemos os resultados exatos do que plantamos, a mudança de paradigma tem que ser absoluta. Aquela visão de vítima indefesa das circunstâncias que tantas vezes domina nossa mentalidade simplesmente cai por terra. E no lugar dela surge a figura do protagonista ativo da jornada. A gente deixa de ser um passageiro assustado num trem desgovernado e assume oficialmente o papel de construtor, de arquiteto do próprio destino. Cada pensamento é um tijolo novo, e cada ação repetida é o cimento que firma tudo isso. E é justamente por entender que o destino não é uma coisa estática, mas sim um processo orgânico, totalmente moldado pelas vibrações que emitimos agora, que a nossa exploração termina com uma pergunta inescapável. Diante de tudo que vimos nessas fontes de hoje, o que vai moldar os acontecimentos do nosso amanhã é exatamente o que está vibrando aí dentro neste exato segundo. Então fica o nosso convite para uma reflexão final. Que tipo de energia está sendo gerada hoje?